Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e de crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Como a Adriana mencionou, então vamos começar a divulgação das estatísticas de crédito com os dados para o mês de julho. Tá? Como a gente sempre faz, vamos começar analisando os dados que estão na tabela 1 da nota para a imprensa de estatísticas monetárias e de crédito, que se referem ao crédito ampliado ao setor não financeiro. Essa estatística é a mais abrangente estatística de crédito que o Banco Central dispõe e apresenta ou permite, né, fazer uma análise bastante mais completa e abrangente do total do crédito no país. No mês de julho de 2024, esse crédito ampliado ao setor não financeiro atingiu 17,7 trilhões de reais, o que equivale a mais de uma vez e meia o PIB do Brasil. Mais precisamente, isso é o equivalente a 157,8% do PIB. Quando a gente olha os dados do mês de julho, comparando com junho, o mês anterior, o crédito ampliado cresceu 1,3%, e o principal responsável por esse crescimento foi o desempenho dos títulos de dívida securitizados, né, uma categoria específica, né, dos títulos de dívida, que aumentaram 8,9% no mês, destacando-se aí o desempenho daqueles certificados de recebíveis agrícolas, os CRAs. Né? Mas no mês de julho também a gente teve aumento em outras modalidades, como é o caso dos saldos dos títulos da dívida pública, que cresceram 1,2%, e também dos títulos privados, que cresceram 1,9%. No caso das operações externas, especificamente dos empréstimos tomados no exterior, esse saldo cresceu 2,1% no mês de julho, mas aí a gente tem que lembrar que esses saldos são denominados em moedas estrangeiras e convertidos em reais para fins de elaboração da estatística, né? Então, portanto, eles sofrem influência da desvalorização cambial, que contribui para aumentar esse montante, e a desvalorização cambial atingiu 1,9% agora no mês de julho. Os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que são o outro componente importante do crédito ampliado, tiveram um dinamismo bem menor em julho, expandindo 0,2%. Quando a gente faz análise desse mesmo estoque de crédito, mas com um período mais longo, comparando julho de 2024 com julho de 2023, essa variação em 12 meses, o crédito ampliado cresceu 16,1%, e mais da metade desse crescimento foi devido ao aumento do saldo dos títulos de dívida, que se expandiram 19,1%, e aí, nesse caso, para os últimos 12 meses, são principalmente os principais responsáveis são as operações da dívida pública, né? O estoque da dívida pública que cresceu nesse período 14,8%. Essa parte a gente vai analisar melhor na coletiva de amanhã, que trata das estatísticas fiscais, quando a gente falar, obviamente, da dívida pública, né? Mas também nesse desempenho em 12 meses, também houve crescimento dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, que cresceram 9,9%, e dos empréstimos externos, que variaram 20,1%. Né? Então, esse crédito ampliado ao setor não financeiro, o setor não financeiro é integrado pelo governo, pelas empresas e pelas famílias. Né? Se a gente olhar, se a gente considerar que as operações com o governo, a gente vai tratar melhor amanhã na coletiva das estatísticas fiscais, a gente pode dar o foco nas operações de crédito ampliado para empresas. Né? Esse agregado de crédito somou 6,2 trilhões de reais agora em julho, o que equivale a um pouco mais da metade do PIB brasileiro, 55,6% do PIB, e permaneceu em expansão, cresceu 1,9% se a gente compara julho com junho, e 18,7% se a gente olha os dados nos últimos 12 meses. Né? Quando a gente olha só, então, o crédito ampliado para as empresas, o principal responsável pelo crescimento no mês foram os títulos de dívida também, que cresceram 5,1%, seguidos da dívida externa, com variação de 2,2%. Lembrando que aqui, novamente, tem o efeito da desvalorização cambial. Né? Quando a gente olha os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, houve uma redução no mês desses saldos, que caíram 1,1%, e quando a gente, enfim, for detalhar mais o crédito do sistema financeiro, a partir das tabelas 2 em diante da nota para a imprensa, nós teremos mais detalhes sobre isso. Né? Fazendo a comparação habitual também de julho de 24 contra julho de 23, aquele crescimento
do crédito ampliado para a empresa de 18,7% foi principalmente impulsionado pelo crescimento bastante significativo dos títulos de dívida, que cresceram 33,9%, né? Ou seja, se a gente comparar o crescimento em reais do saldo de crédito ampliado a empresas, metade desse crescimento foi devido à expansão, um pouco mais da metade foi devido à expansão desses títulos de dívida, né? Então, se a gente olha, portanto, todo esse conjunto, né, do crédito ampliado para a empresa, que o crédito, que essa estatística permite observar, a gente vai ver que hoje, basicamente, os seus saldos estão divididos em 3 partes iguais. É como se o crédito ampliado para empresas fosse dividido em 3 terços, né? O primeiro deles é o empréstimo do Sistema Financeiro Nacional, que equivale a 32,7% do total e que são aqueles empréstimos que normalmente a gente dá mais enfoque, presta mais atenção, tem dados mais detalhados, né? Mas eles representam apenas 1/3, né, do crédito que está à disposição das empresas, 32,7% para ser mais exato. Se a gente olha o conjunto das operações de dívida externa, emissões de títulos no exterior, títulos emitidos no país que são comprados por não residentes, principalmente os empréstimos externos, esse conjunto de operações de dívida externa tem um saldo para empresas de 32,3% do total, né? Aproximadamente equivalente ao dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional. E os títulos de dívida, né, esse mercado de títulos privados e títulos securitizados, eles já somam 32% do total. Então, em valores, é como se todos são 2 trilhões de reais, né? O estoque do crédito ampliado para a empresa é um pouco maior do que 6 trilhões e essas parcelas se dividem em 2 trilhões para empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, 2 trilhões de reais na dívida externa, 2 trilhões de reais no saldo dos títulos de dívida. Dessa forma, são por essas razões que a gente menciona que essa estatística é a mais agregada, a mais abrangente, né, estatística de crédito, e é muito importante a gente ter esses números da cabeça quando a gente vai olhar, por exemplo, o saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional e lembrar que elas não são a única fonte, né, de recursos para financiar capital de giro ou expansão das atividades das empresas no país. Bom, dito isso, eu passo agora para analisar exatamente essas operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional, da tabela 2 em diante, né, da nota para a imprensa, e começo dizendo que o saldo do crédito do Sistema Financeiro Nacional para pessoas físicas e jurídicas chegou a 6 trilhões de reais em julho e teve um pequeno crescimento de 0,2% no mês, né? Quando a gente faz as segregações habituais, né, entre crédito livre e direcionado e pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós vamos ver que o que puxou o crescimento foi o crédito direcionado e o crédito para pessoas físicas. E isso tem uma característica sazonal envolvida, que a gente menciona sempre em cada mês que inicia um trimestre, que é o comportamento de descontos de duplicatas e recebíveis, que eles tendem a crescer no último mês do trimestre e se reduzir no mês seguinte, no primeiro mês do trimestre seguinte. Essa característica sazonal trimestral é bem caracterizada e, digamos assim, puxa para baixo, né, o crescimento neste mês, tanto do crédito livre quanto do crédito para pessoas jurídicas, porque essa é uma operação, o desconto de duplicados e recebíveis é uma operação de crédito livre com pessoas jurídicas, né? Então, apresentando os dados que estão na tabela 2 e 3, né, o crescimento, o crédito direcionado cresceu 0,6%, enquanto o crédito livre permaneceu praticamente estável, né, uma variação de 0,1% negativo. Quando a gente separa entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, a pessoa física, o crédito para pessoa física subiu 0,9% e o crédito para pessoas jurídicas diminuiu 0,9%. Nesses dois casos, tem aquele efeito que eu já destaquei do desconto de duplicatas. Quando a gente olha para períodos de 12 meses, que aí, por definição, não existe esse fator sazonal, a gente está comparando julho de 2024 com os saldos de julho de 2023, né, o crédito total cresceu 10,3%. E este mês de julho, então, foi o 6º mês seguido de aceleração da taxa de crescimento do saldo do crédito em 12 meses. Né? Se a gente olha o piso recente dessa taxa de crescimento em 12 meses, ela foi de 7,7% em janeiro e nos meses seguintes ela tem crescido a cada mês, chegando a 10,3% em
julho. Essa tendência de aceleração da taxa de crescimento do crédito neste ano de 2024, ela é, digamos, robusta a qualquer especificação, se a gente separar, considerar só o crédito para pessoas físicas, ou só o crédito para pessoas jurídicas, ou para crédito livre, ou crédito direcionado, né? Por exemplo, no caso das pessoas físicas, a taxa de crescimento em 12 meses, agora do mês de julho, foi de 11,9%, né? Também é uma aceleração, se a gente olhar o piso recente, foi nos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, em 10,4%. A mesma coisa para pessoas jurídicas, né? Agora, em julho, a taxa de crescimento foi de 7,8%. Quando a gente compara o piso de janeiro, era 3,7%, ou seja, neste ano passou de 3,7% para 7,8%. Mesmo que essa taxa tenha desacelerado ligeiramente, porque em junho o seu crescimento foi de 8%, né? Ou seja, mesmo reduzindo um pouquinho a velocidade de expansão de 8% para 7,8%, ela é bastante superior aos 3,7% lá de janeiro. No crédito livre, também nós temos uma trajetória similar, né? O piso recente foi atingido em janeiro de 2024 em 4,8%, e a taxa de crescimento do saldo do crédito livre em 12 meses, agora em julho, foi de 8,6%, né? Então, esse crescimento do crédito está acelerando em qualquer uma dessas aberturas usuais que nós utilizamos. Quando a gente sai da evolução dos saldos e passa a considerar as concessões, que são as operações de crédito efetivamente contratadas no mês de julho, ou seja, as novas contratações de crédito, depois de um ajuste sazonal, né, considerando os números ajustados sazonalmente, houve uma redução das concessões no mês de julho de 0,2%, né? E quando a gente separa entre crédito direcionado e crédito livre, houve um crescimento do crédito livre de 1,3%, das concessões do crédito livre, e uma redução nas operações do crédito direcionado, de 3,1%, né? Quando a gente olha as concessões observadas, acumuladas nos últimos 12 meses, comparando com os 12 meses anteriores, né, aí nós temos crescimento na faixa de 2 dígitos, né? 11,2% do crescimento das concessões do crédito total, com números equivalentes, também de 11%, tanto no crédito livre quanto no crédito direcionado. O outro enfoque nessa visão geral do crédito do sistema financeiro, né? Primeiro olhamos o comportamento dos saldos, depois as concessões, e o terceiro ponto são as taxas de juros. As taxas de juros médias de todas as operações contratadas no mês de julho no crédito do Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros permaneceu basicamente estável, em 27,7%. Isso representou uma variação de 0,1 ponto percentual em relação a junho, 27,6 para 27,7, né? O que, na minha interpretação, representa estabilidade no mês. Quando a gente olha em 12 meses, essas taxas mantêm a sua tendência de redução, elas se reduziram 3,3 ponto percentual, e essa redução é puxada pela redução de 4,5 pontos percentuais do crédito livre, que eu diria que é uma coisa esperada, já que o crédito livre reage mais à conjuntura econômica, né? Quando a gente separa em pessoas jurídicas e pessoas físicas, né, uma abertura alternativa que a gente tem, a taxa de juros das operações com pessoas jurídicas em julho, na média, foi de 19%. E isso representou uma elevação de 0,6 ponto percentual. E aqui, novamente, a gente tem o efeito, né, das operações com descontos duplicatas que afetam o crédito livre, né? Nesse caso, a elevação das taxas de juros do descontos duplicados também é um impacto sazonal do comportamento dessa modalidade de crédito, né? Em geral, no último mês do trimestre, a gente tem concessões mais elevadas, aumento do saldo, com taxa de juros mais baixa. No mês seguinte, a gente tem uma redução das concessões, com redução do saldo, e a taxa de juros mais alta. Então, esse caráter sazonal fez com que as taxas de juros dos descontos duplicados subissem 0,8 ponto percentual no mês, o que contribuiu para a alta de 0,6
ponto percentual das operações com pessoas jurídicas, né? Nos últimos 12 meses, essas taxas para pessoas jurídicas se reduziram 0,6 ponto percentual. No caso das operações com pessoas físicas, né, que por definição não tem esse efeito das operações de desconto duplicatas, a taxa de juros se reduziu 0,1 ponto percentual no mês, 4,8 ponto percentual em 12 meses. E com isso, as taxas para pessoas físicas atingiram 31,9% ao ano, né? Se a gente, então, passar para o último ponto, né, dessa apresentação geral, depois de olhar o saldo, as concessões, a taxa de juros, o último ponto é a inadimplência. A inadimplência do crédito total do país permaneceu em 3,2%, né? É o mesmo número de junho, um número baixo, um percentual baixo, né? Em 12 meses, ela tem uma tendência de redução. Ela reduziu 0,3 ponto percentual, ou seja, julho de 2023 era 3,5% a taxa de inadimplência. É importante destacar aqui que houve uma redução da inadimplência para pessoas jurídicas, que se reduziu 0,2 ponto percentual no mês para 2,3%. Esses 2,3% de inadimplência para pessoas jurídicas é o menor percentual desde março de 2023. E lá, em março de 2023, era 2,1%. Eu estou chamando a atenção disso porque quando a gente começar a discutir as modalidades de crédito especificamente, quando eu falar de descontos duplicatas, na tabela 19 da nota para a imprensa, tem a taxa de inadimplência das operações de desconto duplicatas. E vocês vão ver que houve uma redução importante no mês, de 2 pontos percentuais, que a taxa de inadimplência passou a 0,6%. E com isso, essa taxa de inadimplência dos descontos duplicatas, ela volta para os valores que ela tinha no primeiro trimestre de 2023, antes daquele evento de crédito, né, que aconteceu com uma grande empresa varejista do país, né? Ou seja, então esse impacto foi sentido nas taxas de inadimplência que cresceram, né, depois se estabilizaram, começaram a reduzir e agora elas voltaram para o patamar que tinham anteriormente. Então foi uma redução significativa da inadimplência nessa modalidade que contribuiu para a redução da taxa de inadimplência das operações de pessoas jurídicas como um todo, né? No caso da taxa de inadimplência com pessoas físicas, ela ficou em 3,7%, variou, era 3,6% em junho, e ela está nessa faixa de 3,6%, 3,7% ao longo de todo esse ano, né, de 2024. Né? Quando a gente olha nos últimos 12 meses, né, tanto a inadimplência para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas estão em queda. Né? Então, acho que com isso a gente tem um cenário, né, do crédito no mês, né, de julho, olhando os principais agregados e os principais aspectos, né, da operação de crédito, tanto os saldos quanto os fluxos do mês, que são as concessões, as taxas, né, o preço que esse crédito teve no mês e a inadimplência. Eu vou passar agora para analisar as principais modalidades dos créditos para pessoas físicas e pessoas jurídicas, com enfoque nas operações do crédito livre. E aí depois, acho que com isso a gente encerra e passa para as perguntas que vocês eventualmente tenham, né? Começando então pelas operações com as empresas, né? Só para lembrar, o crédito com as empresas reduziu 0,9% no mês, e se a gente olhar só para o crédito livre, ele reduziu os seus saldos em 1,6%, né? A razão para isso é o comportamento sazonal da modalidade descontos duplicatas e recebíveis. Neste mês, o saldo dessas operações caiu 16,1%. E as concessões do mês se reduziram 25,7%. Novamente, isso acontece porque o fator sazonal de cada mês que inicia um trimestre é baixo e o fator sazonal do mês que termina o trimestre é elevado. Então, você tem uma base de comparação mais elevada no mês anterior, mostrando, apresentando isso, é a causa da redução, por exemplo, nas concessões, né? Quando a gente olha em 12 meses, a gente elimina esse efeito e aí a gente vê um crescimento nos saldos de 5,6% em julho de 24 contra julho de 23. No caso das concessões, acumulando os últimos 12 meses contra os 12 meses anteriores, essa alta é de 1%, né? O impacto desse crédito de duplicatas no comportamento do crédito livre para pessoas jurídicas é relevante, né? Por exemplo, o crédito livre para pessoas jurídicas, com os dados que estão na tabela 6,
ele se reduz em 24,3% nesse mês, mas só as operações com descontos duplicatas se reduziram 31,2%, ou seja, excluindo, só para fazer uma análise, né, excluindo o desconto duplicatas, teria havido, né, um crescimento do saldo do crédito livre para pessoas jurídicas de na faixa de 7 bilhões de reais. Né? Quando a gente olha as taxas de juros da descontos duplicatas, eu já antecipei que elas aumentaram 0,8 ponto percentual no mês, também é um aspecto sazonal, e chegaram a 16,8% ao ano. Né? Essa foi a taxa das concessões do mês para descontos duplicatas. Esses 16,8% ao ano representam uma redução de 4,4% quando a gente compara lá com julho de 2023 e elimina o aspecto sazonal. Né? E em relação à inadimplência, eu também já havia antecipado, né? A inadimplência do crédito do desconto de duplicatas atingiu 0,6% no mês de julho. Isso representou uma queda de 2 pontos percentuais no mês, que é bastante significativo, e uma redução de 3,1 ponto percentual nos últimos 12 meses. Né? Esse valor é o mesmo, esse 0,6, né, o percentual, é o mesmo do primeiro trimestre de 2023, né, antes que a gente tivesse o impacto daquele evento de crédito. Né? A segunda, a próxima modalidade que eu selecionei para comentar aqui são os financiamentos à exportação e os adiantamentos de contrato de câmbio. Essas duas modalidades se referem ao financiamento do comércio exterior brasileiro. E elas cresceram no mês, os seus saldos, 1,5% financiamento de exportação, 1,1% ACC, mas ambas tiveram redução nas suas concessões, né? As suas concessões se reduziram 27,8% se a gente olhar para o financiamento de exportações, 16,6% no caso do ACC. Né? E, enfim, são modalidades com taxa de inadimplência muito baixa, muito reduzida, né? Abaixo de 1%. Né? Bom, a última modalidade do crédito para pessoas jurídicas que eu queria comentar é o capital de giro. A gente tem no capital de giro fundamentalmente as operações de curto prazo, que são aquelas até 365 dias, e as de longo prazo. Né? Se a gente olha o conjunto, então, do capital de giro, teve uma redução dos saldos de 0,4% no mês, puxada pela redução das operações de longo prazo, acima de 365 dias, que, em geral, são, digamos assim, uma modalidade de crédito do Sistema Financeiro Nacional que concorre mais diretamente com as operações das próprias empresas no mercado de capitais. Né? Então, olhando uma redução, né, nas operações de longo prazo do capital de giro no empréstimo bancário e comparando com o crescimento das emissões de títulos privados e operações securitizadas, a gente deve ter uma melhor condição de avaliar a situação efetiva das empresas. Né? Nos últimos 12 meses, o capital de giro cresceu 5,1%, né, e quando a gente olha as concessões, assim como houve redução dos saldos no mês, as concessões também se reduziram 5,1%. Né? As taxas de juros dessas modalidades cresceram 0,4 ponto percentual no mês, puxados também pelas operações de longo prazo. Né? Ou seja, houve uma redução nos saldos da operação de longo prazo e as taxas de juros se elevaram. Quando a gente olha o conjunto das operações do capital de giro, essa taxa média chegou a 21,5% agora em julho, tem uma redução de 1,1 ponto percentual no mês. Né? E não houve mudança significativa nas taxas de inadimplência da modalidade, que continuam em 4,7%. Bom, em relação às pessoas físicas, a gente teve um crescimento das operações de crédito livre para pessoas físicas de 1% no mês e de 10,6% nos últimos 12 meses. Com isso, para esse resultado, a gente tem nas operações de crédito livre para pessoas físicas, tanto as operações rotativas quanto as operações não rotativas. Né? Para o desempenho do crédito livre no mês de julho, contribuíram fundamentalmente as operações rotativas, as operações não rotativas, que são basicamente o crédito pessoal, seja na modalidade consignado ou na modalidade não consignado, e a aquisição de veículos. E houve uma redução nos saldos das modalidades rotativas, né? Fundamentalmente uma redução nos saldos do cartão de crédito rotativo. Então, assim, não só houve um crescimento do crédito livre no mês, como esse crescimento
me parece que teve uma melhor qualidade, já que está baseado em operações não rotativas, né? Então, vamos analisar então rapidamente as operações de crédito consignado, em seguida aquisição de veículos e, por fim, as operações de cartão de crédito, né? No crédito consignado, houve um crescimento de 0,7% no mês, né, puxado pelas aquelas operações com beneficiários do INSS, que cresceram 1%, e em seguida as operações com servidores públicos, né? Esse é o mesmo perfil também do desempenho da conta nos últimos 12 meses, né? Um crescimento de 8,7% no conjunto das operações do consignado, também puxados pelas operações com beneficiários do INSS, que têm sido mais dinâmicas do que aquelas com servidores públicos, né? As concessões também cresceram no mês, 11,1%, novamente puxada pelas operações a beneficiários do INSS, né? As taxas de juros no mês ficaram estáveis e se reduziram 2,2 ponto percentual nos últimos 12 meses, né, quando a gente compara julho de 24 com julho de 23. Na média, as taxas de juros das operações com consignado atingiram 23,2% e a inadimplência ficou basicamente estável agora em julho, né? Quando a gente passa para as operações de aquisição de veículos, elas também têm apresentado um bom dinamismo recente, né? 1,1% de crescimento nos saldos no mês, 18,4% nos últimos 12 meses, um aumento, né, significativo nas concessões, né? Seja os 14,4% agora no mês de julho em relação a junho, ou quando a gente compara os últimos 12 meses, um crescimento de 33%, né? As concessões aumentaram 1/3 nos últimos 12 meses, né? As taxas de juros das operações de aquisição de veículos ficaram na média das novas contratações do mês, ficaram em 25,5% e permaneceram estáveis, iguais às de junho, com uma redução de 0,6 ponto percentual nos últimos 12 meses, né? A inadimplência também não tem muita novidade, passou de 4,5% para 4,6%, né, por cento. Nas operações do cartão de crédito, a gente tem 3 modalidades das operações de cartão de crédito: aquelas operações do cartão de crédito à vista, as operações que incluem também as compras, né, que são feitas para pagamento à vista, pagamento integral na fatura do mês seguinte, e aquelas operações que são parceladas sem juros, né, que se pagam algumas parcelas, mas não incidem juros. Essas operações estão todas no cartão de crédito à vista. O cartão parcelado inclui aquelas operações em que há o parcelamento da fatura, mas incidem juros sobre esse parcelamento. E, por fim, a terceira modalidade é o cartão de crédito rotativo, que é derivado de uma fatura não paga, ou parcialmente ou integralmente. Esse valor que não foi pago, ele é transferido, então, para uma operação de crédito rotativo, que, digamos assim, de uma certa forma, já é uma operação que, na largada, ela já se origina, né, de uma inadimplência, de um não pagamento, melhor dizendo, e é um crédito que não tem garantias, tem características bastante específicas, né? Quando a gente olha, então, os saldos de crédito dessas 3 modalidades em conjunta, o saldo total das operações de cartão de crédito aumentou 1% no mês de julho e chegou a 557 bilhões de reais. Desses 557 bilhões de reais, 3/4, né, mais um pouquinho mais, 76%, se refere às operações do cartão de crédito à vista. Ou seja, dos 557 bilhões, 425 bilhões são de operações de cartão à vista, que cresceram 2,1% no mês e puxaram o crescimento da modalidade como um todo. No mês, o cartão parcelado aumentou 0,5%, ou seja, também teve crescimento dos seus saldos, mas o cartão rotativo reduziu 5,6%, né? Uma redução mais significativa. Quando a gente olha esses mesmos saldos e compara julho de 24 com julho de 23, a gente tem um crescimento de 8,7% do cartão de crédito como um todo e um crescimento de 12,6% do cartão à vista. Com uma coisa interessante, que quando a gente olha esse crescimento em reais, o crescimento do cartão à vista foi maior do que o crescimento do cartão de crédito como um todo, né? O cartão à vista cresceu 47,5 bilhões e o conjunto das operações de cartão de crédito 44,7, né? Ou seja, 47,5 contra 44,7. Isso ocorre porque houve uma redução mais significativa dos saldos do cartão rotativo, que, em termos agregados, é como se
houvesse uma troca entre aquelas operações do cartão de crédito rotativo e as operações de cartão de crédito parcelado, né? Ou seja, a negociação entre clientes, a transferência, a migração de saldos do cartão rotativo para o cartão parcelado parece que está ocorrendo, né? Por exemplo, nesse mesmo período de 12 meses, o cartão rotativo caiu 22,5%. Em reais, isso significa uma queda de 17 bilhões. E o cartão parcelado aumentou 13%, né? O que em reais dá 14 bilhões. Né? Ou seja, teve uma redução de 17 bilhões no rotativo, um aumento de 14 bilhões no parcelado. Quando a gente olha ao longo da série histórica, por exemplo, do cartão rotativo, o pico da série, ou seja, o maior montante do saldo, ou seja, o maior montante de valor de pessoas no cartão rotativo, aconteceu em fevereiro de 2023. Esse valor, o saldo do cartão naquela época era de 84,7 bilhões. De lá para cá, ele se reduziu em 30%, né? Ou seja, está 26 bilhões menor, né, do que era antes. Eu acho que esse é um desdobramento bastante favorável dessas operações com cartão de crédito rotativo, que, novamente, como eu menciono todas as notas, são operações emergenciais, que os clientes devem evitar ao máximo entrar nessa modalidade de crédito. Existem outras modalidades com condições mais favoráveis, seja de prazos, seja de taxa de juros, né? E, enfim, eventualmente, se entrar, se não for possível evitar ingressar no crédito rotativo, buscar negociar suas dívidas, buscar alguma forma de sair dessa modalidade o mais rápido possível. E, enfim, parece que isso está acontecendo. Os saldos estão reduzindo mês a mês, já acumula uma redução de 30%, né? Mais ou menos um ano e meio em relação ao pico da série, né? Só mencionando, então, essas características específicas do cartão de crédito rotativo, né? A gente teve em julho taxa de juros de 432% no cartão rotativo e inadimplência de 56%, né? Então, só esses números extravagantes, né, já mostram a especificidade dessa modalidade e reforçam, eu acho, a ideia de sair dela, se deslocar dela, né? Bom, com isso eu encerro, então, a parte das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional. Dois últimos comentários antes de devolver a palavra para a Adriana. Mencionar que o endividamento das famílias em junho, um mês a menos, né, em junho, de fato, ele permaneceu estável em 47,6% e o comprometimento de renda variou 0,2% no mês, 0,2 ponto percentual, passando para 26% no mês de junho. Então, de fato, o último ponto mesmo é que a partir de fevereiro deste ano, com os dados de janeiro, nós passamos a divulgar um novo indicador nas estatísticas, que é o indicador do chamado muro inglês, que vem de uma definição legal de que o montante dos juros mais encargos sociais incidentes sobre a operação de cartão não podem superar o valor original da dívida. Então, esse muro inglês diz que o valor original da dívida era um determinado valor, R$1.000, por exemplo. Se uma pessoa devedora desse valor ficou inadimplente, ao longo de toda a trajetória dessa dívida, até que ela seja paga, os juros que vão sendo acumulados, medidos em reais, qualquer que seja a sua taxa, quando medidos em reais, não podem ultrapassar aqueles R$1.000 originais. Quando eles chegarem, se chegarem a R$1.000, eles terão que interromper o acúmulo de juros, né? Então, para acompanhar esse indicador, acompanhar essa determinação legal, nós criamos um indicador e pedimos a uma amostra de 15 instituições financeiras que façam essa conta e reportem ao Banco Central. Com os dados do encerramento de cada mês, elas verificam as operações de crédito as dívidas, né, de operações de crédito com cartão que não foram pagas, que estão, digamos assim, em aberto, no caso aqui, no final de julho, e verificam qual é o valor original dessa dívida, não importa onde ela tenha sido contratada, no próprio mês de julho, em janeiro, assim, essa lei entrou em vigor em janeiro, então qualquer operação de janeiro para cá, eles verificam o saldo devedor no momento que eles estão reportando para a gente, final de julho, e o valor original da dívida, independente do mês da sua contratação. Divide um pelo outro, né? E aí informam para a gente, do conjunto total das suas dívidas, os percentis, 25, 50, 75
e 99%, né? A gente tem publicado essa tabela tanto no site do Banco Central quanto no texto que acompanha a nota para a imprensa, e a gente pode ver que em julho permaneceu a trajetória esperada desse indicador, que para aquele percentil mais extremo, o percentil 99, a maioria das instituições financeiras apresentou um aumento nesse indicador. Por exemplo, se a gente tirar a média das 15 instituições financeiras, o percentil 99 era 52,9 em junho e passou a 58,8 em julho, né? Mas essa tabela também permite ver algo que vocês já sabiam quando olhavam a página de taxa de juros do Banco Central, página de juros que as instituições reportam para o Banco Central, que há uma dispersão muito grande na precificação das operações de crédito, inclusive das inadimplentes, né? Se a gente olhar essas 15 instituições, esse mesmo percentil 99, que tem uma média em 58,8%, tem uma dispersão entre 31,7% da instituição que tem esse menor indicador, até 73,9%, né? E quando a gente olha o outro lado da distribuição, que é o percentil 25%, isso continua apresentando estabilidade, que são operações que a pessoa, em geral, entra na dívida, mas consegue pagar recentemente, para pagar logo em seguida, né? Então, tem uma saída dessas operações da dívida e uma constante entrada de novos casos. Então, são operações mais curtas e essa taxa tende a ficar estável. Em junho, ela era, na média das 15 instituições, de 4,8%, passou para 4,9% agora, né? Bom, com isso eu encerro os pontos que eu tinha preparado aqui, devolvo a palavra para a Adriana para organizar aí a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mão que está na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar com a Natália, Fernando. Natália, bom dia. Pois não. Bom dia, vocês me ouvem bem? Agora sim, Natália, bom dia. Obrigada. Eu tenho dúvida em relação ao juro do rotativo, Fernando. A gente viu em janeiro e em fevereiro, teve uma redução e agora atingiu o maior patamar do ano, né, em 432,3. A gente sabe que tem ali o estoque, mas eu queria entender um pouco esse movimento de alta recente, pensando que a gente tem essa norma aí em vigor, que desde janeiro. E desse novo indicador, a gente vê 4 instituições, né, dessas 15 monitoradas por vocês, passando dos 70% em 7 meses, né, pensando ali que considera desde janeiro. Eu queria saber também um pouco sobre esse movimento de alta, ele é esperado, né, como você comentou já, mas não sei se ele está num ritmo talvez um pouco lento, ou como a gente não tem base de comparação para saber se eu queria saber, na verdade, se juntando essas duas coisas, dá para a gente pensar que essa regra foi um pouco frouxa ou não, enfim, uma visão mais qualitativa de uma análise nesse sentido, por favor. Excelente pergunta, Natália. Eu acho que você tocou em dois pontos muito importantes, né? Então, assim, nós temos duas informações sobre a mesma operação, sobre a precificação da mesma operação, né, que são diferentes, né? E, eventualmente, as pessoas ficam em dúvida sobre isso e é importante esclarecer. O que é a taxa de juros? A gente tem a mesma metodologia para calcular a taxa de juros para qualquer tipo de operação de crédito do Sistema Financeiro Nacional, em dezenas de modalidades que a gente publica nessa nota para a imprensa, né? Se você olhar as tabelas da nota de imprensa, você vai achar isso na tabela 15, 16, 17 e 18, né? Modalidades do crédito livre para pessoas jurídicas na 15, livre para pessoas físicas na 16, depois direcionado para pessoas jurídicas, direcionado para pessoas físicas, sei lá, 30, 40 modalidades. Para todas elas, a taxa de juros é calculada do mesmo jeito. O que a gente faz? Por exemplo, o rotativo
crédito pessoal, aquisição de veículos, ACC. Nós consideramos as contratações de crédito realizadas no mês de referência, que no caso é o mês de julho. Então, ao longo do mês de julho, foram realizadas inúmeras operações de crédito em cada modalidade por todos os bancos do país, né? Então, a gente pega, os bancos, eles calculam para cada uma das suas operações de crédito, cada uma das suas contratações acontecidas naquele mês, qual foi a taxa de juros dessa operação. E aí a gente tem a operação 1 com a taxa de juros X, a operação 2 com a taxa de juros Y, assim por diante, e eles tiram, cada banco, diariamente, tira uma média ponderada dessas taxas, né? Então, ele pega a taxa de juros daquela operação, pondera pelo valor, né? Então, vai ter um peso maior a operação de maior valor. Então, todos os bancos fazem isso e têm diariamente a sua média de taxa de juros por modalidade. Quando chega para gerar o dado mensal, a gente, digamos, tira uma média dessas médias, que é também ponderada pelo valor que foi contratado a cada dia. Então, a gente sabe, para cada banco, qual é a média de suas taxas. Esse valor, essa média de taxas de juros banco a banco, diariamente, está publicada no site do Banco Central, numa página que está em estatísticas, taxas de juros, né? Quando você clicar em estatística no site do Banco Central, o primeiro item que vai aparecer é taxa de juros e tem lá taxa de juros por instituição financeira. Bom, então, o que essa taxa de juros representa? Ela representa o preço da operação de crédito no momento da contratação, né? Então, quando você contratou aquela operação, ela era expressa num determinado percentual ao mês e que, se você acumular, né, para o ano, dá um determinado percentual ao ano. Então, você pode transformar de taxas ao mês em taxas ao ano, taxas ao ano em taxas ao mês, e isso é indiferente. Na página de taxa de juros, inclusive, são apresentados esses dois valores, ao mês e ao ano. Então, a taxa de juros é o valor que foi contratado no dia em que foi feita a contratação da operação, no acordo entre o banco e o cliente, que está no contrato da operação. Isso é a taxa de juros que nós consideramos para calcular a nossa estatística. Eventualmente, esse valor pode ser repactuado ao longo das operações, ao longo do tempo da operação de crédito. Se esse crédito ficar inadimplente, essa taxa de juros não vai ser paga, né? O banco não vai receber, por exemplo. E pode ter uma norma que mande essa taxa de juros parar em algum momento. Essa norma é a norma do muro inglês, por exemplo. O banco e o seu cliente contrataram uma taxa de juros acima de 100% ao ano, 400% nesse exemplo. Ele não pode, por determinação legal, essa taxa não pode ultrapassar 100%. Ela não pode ultrapassar o valor original da dívida. Mas observe que, enquanto a taxa de juros é um percentual ao ano, ou seja, é uma taxa referente a um ano, ou seja, uma dívida que fique sem pagamento em um ano, a taxa de juros seria aquela. No caso do muro inglês, desse indicador, não tem um período de tempo referido. O que nós estamos dizendo que a gente está reportando ali na média para o percentil 99, 58,8%, é 58,8% em relação ao valor original da dívida. Mas não há nenhuma referência temporal, porque nesse montante existem dívidas que foram contratadas em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, né? E a gente está comparando o valor decorrido, né? O primeiro cálculo da taxa de juros é no momento da contratação, então ele é antes da operação começar a acumular juros. O valor do muro inglês é posterior, né? Ou seja, a gente já teve uma operação que foi contratada em algum momento em janeiro, por exemplo, no mês de fevereiro ou março, esse cliente não pagou a taxa, alguma coisa assim, e do momento que ele ficou inadimplente, se congela aquele valor da contratação e vê, independente de quantos meses passaram, sempre a posteriori, né, no final de cada mês, quanto é que ele tem de juros acumulados em reais dividido pelo valor em reais. Então, enquanto o primeiro cálculo é uma taxa de juros expressa em valores ao ano, para qualquer modalidade de crédito, a partir do contrato original da operação de crédito, esse segundo é uma avaliação a posteriori daquele crédito inadimplente, quanto que já acumulou de juros. E é claro que as duas coisas são consistentes, né? Aquela operação que atrasou e que entrou na regra do muro inglês, ela teve, no momento da sua contratação, uma taxa de juros que, na média, se refere àquele percentual ao ano. Mas
esses juros efetivamente não vão, assim, o cliente não vai, se ficar atrasado um ano, não vai para 400%, porque tem uma lei que diz que essa conta se encerra em 100%. Se a taxa média, por exemplo, for 15% ao ano, a gente vai ter, em, sei lá, 5 meses, 6 meses, essa operação vai deixar de ter juros porque ela vai ter ultrapassado os 100%. Então, a diferença entre os números é esse. Um é feito antes, no momento da contratação, antes da operação ficar inadimplente, e o segundo é calculado depois, quando a operação fica inadimplente. Um tem a referência temporal de percentual ao ano e o outro não. E no segundo se encerra a acumulação de juros quando esse percentual atinge 100%, né? Então, isso é a descrição da diferença entre a taxa de juros que a gente calcula para as estatísticas de crédito para todas as modalidades e um indicador específico para acompanhar o muro inglês de acordo com a legislação em vigor. Quanto à sua última pergunta, de uma avaliação qualitativa, né, do desempenho do muro inglês, eu acho que a gente está agora, de uma certa forma, no sexto mês a gente está olhando os dados de julho, né? Do sexto mês dessa medida, né, digamos assim, pode ser sétimo, se a pessoa contratou a operação, nem dá para isso, né? Porque a lei entrou em vigor em 3 de janeiro. Então, a pessoa ficou inadimplente, deixou de pagar a fatura no mês seguinte, né? Então, em 3 de fevereiro, tem mais ou menos uns 6 meses essa medida em vigor. E mês a mês a gente está vendo que esse percentil 99, né, que são as maiores operações, elas estão, né, se aproximando do percentual e se continuarem se aproximando, ou seja, se não houver pagamento ou se os bancos ativamente não efetuarem uma renegociação dessas operações, vai acontecer, digamos assim, do muro inglês virar efetivo. Vai ter que parar de apurar juros sobre aquela operação de crédito se continuar com essa mesma trajetória, né, de crescimento. Adriano, acho que a Natália tem uma outra pergunta. Eu queria só continuar, justamente em relação a essa diferença. Então, dá para a gente, quando a gente vê esse aumento no juro no anual, né? E o fato de ter atingido o maior patamar do ano, dá para a gente pensar, então, que as instituições financeiras, elas estão, vamos dizer assim, cobrando um juro maior no ponto de partida. Bom, quando a gente olha os dados da tabela 16, a gente vê que essa taxa agora de julho, de fato, é a maior desde dezembro de 2023. Você está certa, é a maior taxa das operações de cartão rotativo de crédito no ano. Talvez não dê para fazer uma identificação tão direta nessa trajetória de aumento de taxas do cartão rotativo com o início da vigência dessa legislação que prevê o muro inglês, porque, enfim, pode ter uma série de outros fatores por trás disso. A gente viu que a inadimplência dessa modalidade também aumentou, isso é um fator, por exemplo. Então, assim, não dá para cravar que essa explicação monocausal seja a correta e exclusiva. Tá certo, obrigada, Fernando. Falou de nada. Obrigada, Fernando. Natália, não tem mais perguntas, né? Vou Não. fechar seu microfone, então. Gabriel, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Fernando, na tabela 14, queria saber sobre essa questão da taxa de captação e a taxa de aplicação, né? Que a taxa de captação aumentou esse ano, 0,5 pontos percentuais, e a de aplicação caiu 0,6. Eu queria saber que fatores que levam a essa diferença, se tem uma melhora no crédito, de qualidade no crédito, o que a gente pode ler dessa questão que acaba afetando o spread, né? Ainda o spread também. Obrigado. Ô, Gabriel, qual coluna você está olhando exatamente na tabela 14? Taxa de captação total, coluna G, e aplicação, coluna D. Sim, tá bom. Então,
Obrigado, Gabriel. A pergunta que o Gabriel fez é sobre a evolução do spread bancário. O spread bancário é uma conta, né, que o Banco Central faz, que compara o custo do financiamento do banco, que é essa taxa de captação, quanto, digamos assim, o banco paga para receber o dinheiro que ele vai emprestar para os clientes, e a taxa de aplicação, que é, na média, o que ele cobra, de fato, dos clientes, né? A diferença entre essas duas taxas é o spread bancário, né? O que a gente vê, então, na tabela 14, né, que tem esse detalhamento? Então, bastante simplificadamente, a taxa de aplicação no mês de julho foi 27,7%, isso é a taxa média de juros que os bancos cobraram dos seus clientes. A taxa de captação dos bancos foi 9,2%. Então, diminuindo esses 9,2 dos 27, a gente teve um spread no mês de 18,5. Esse spread no mês de julho, ele cresceu 0,2 ponto percentual. Né? Então, a gente já sabe que o spread cresceu e a gente vai buscar, então, quais foram os fatores que fizeram esse crescimento do spread, que é essa pergunta do Gabriel. Em primeiro lugar, a taxa de aplicação, ou seja, a taxa de juros, aumentou 0,1 ponto percentual. Ficou basicamente estável, ela vinha numa trajetória de redução, março foi 28,2, depois caiu para 28, 28,7, 27,8, 27,6, e agora variou de 27,6 para 27,7. Né? Então, no mês ficou praticamente estável, teve um pequeno aumento de 0,1 ponto percentual. Quando a gente analisou as modalidades, a gente viu modalidades que contribuíram para esse aumento. Uma delas, por exemplo, descontos duplicatas. Se fosse só isso, esse era um fenômeno sazonal, característico do começo do primeiro mês do trimestre, e deveria reduzir no próximo. Né? Então, as taxas de juros de aplicação ficaram mais ou menos estáveis. O que aconteceu com a taxa de aplicação? O que aconteceu com a taxa de captação? Ela se reduziu um pouco. Ela baixou de 9,3 para 9,2. A taxa de captação é quanto, como eu já mencionei, quanto os bancos estão pagando para os clientes para obter esses recursos para poder emprestar. Então, você tem, numa operação de depósito à vista, por exemplo, essa taxa de captação seria zero, no limite de depósito à vista não remunerado. Uma operação de poupança teria uma taxa de captação, vou chutar um número por volta de 6% ao ano. Numa operação, né, mais de longo prazo, a gente olha a curva de juros no mercado interbancário para cada nó, para cada período, né, para casar com o prazo médio de cada operação de crédito, e constitui, então, uma curva, né, dessa taxa de captação dos bancos, dependendo do prazo da operação, da modalidade, e chega nessa taxa de captação. A diferença que teve no mês também, de menos 0,1, não é muito significativa. Então, pode ser uma mera diferença de agregação. Então, tanto a variação de 0,1 para cima na taxa de aplicação, quanto 0,1 para baixo na taxa de captação, a gente não pode cravar, assim, de fato, uma explicação muito precisa. Né? Então, só que como elas variaram em sentidos contrários, né, o spread aumentou 0,2 ponto percentual. Mas vamos passar para os 12 meses. Quando a gente olha nos 12 meses, a gente tem uma variação maior. Né? Na taxa de aplicação, houve uma redução de 3,3%. Essa redução na taxa de aplicação, ela está, digamos assim, vinculada com o ciclo de política monetária. Se você olha a taxa de juros, por exemplo, básica da economia em julho de 24 é menor do que a de julho de 23. E a ideia exatamente da taxa básica, da flutuação da taxa básica, é que ela se transmita para as demais taxas de juros da economia. Então, é esperado uma redução na taxa de aplicação, né, quando você está num ciclo de redução da política monetária. Não? Então, a gente pode explicar a redução da taxa de aplicação dessa forma. Na taxa de captação, a gente tem esse mesmo efeito, mas com uma intensidade bastante menor. Ou seja, quando a gente olha o conjunto das taxas de juros, elas têm para diversos prazos, ela tem uma diferença menor em julho de 2024 contra julho de 2023, 0,3, né, ponto percentual. Então, as duas se reduziram, mas as taxas de juros, digamos, na ponta para o cliente se reduziu mais. Isso gerou
uma redução de 3 pontos percentual no spread, né? Então, a gente não tem, digamos assim, como fazer uma afirmação muito categórica sobre a variação do mês, que foi muito pequena, mas a gente pode observar variações mais significativas nos últimos 12 meses e ter esse impacto. Adriana, com você. Obrigada, Fernando. Acho que o Gabriel quer fazer mais alguma pergunta. Gabriel. Uhum. Só sobre a taxa de captação, que reduziu menos, né? Que levou a reduzir menos, tão menos do que a taxa de aplicação feita a seguir? Opa, vamos lá. Se você olha a taxa de captação, no memorando que tem na tabela, ela vai mostrar a evolução dessa taxa de captação em diversos períodos, né? Eu mencionei o mês e mencionei o trimestre, né? Então, mas se você, desculpa, eu mencionei o mês e os 12 meses. Mas você pode olhar também o trimestre, que é julho contra abril, e o ano, né, que é com a comparação agora de julho contra dezembro. Nos dois casos, ela tem uma variação positiva, né? Ou seja, houve um crescimento desse custo de captação. Então, quando a gente olha em 12 meses, tem uma redução, e quando a gente olha no período mais curto, teve um aumento, é como se a trajetória tivesse feito algo nesse sentido, né? Ela se reduziu e, em algum momento, no período mais recente, teve um aumento na ponta, mas esse aumento na ponta continua menor, né, do que na comparação com 12 meses. Isso significa que, como essa taxa de captação é uma média, desde operações, digamos assim, mais curtas, como depósitos à vista ou, enfim, outras operações, mas também operações que tem no mercado interbancário prazos de 1, 3, 5, 10 anos, por exemplo, que serve de fundo para empréstimo imobiliário e outras operações mais longas, a taxa de juros do mercado interbancário subiu. Então, é essa a explicação da evolução da taxa de captação nos meses mais recentes. Por isso, ela diminui um pouco a redução da taxa de captação quando a gente olha julho contra julho. É isso. Gabriel, acho que tudo certo, ele saiu daqui. Fernando, aguardamos mais um pouco, né? Não temos nenhuma pergunta até o momento. Para ver se surge mais ainda alguma dúvida. Podemos encerrar, Fernando? Claro, claro. Só agradecer, então, a todos pela participação hoje e convidar para a coletiva de imprensa das estatísticas fiscais do mês de julho, amanhã, às 10h30. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia. Até amanhã.